O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, lá na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, hoje celebrando o terceiro domingo de 7 semanas que nós vamos celebrar, 7 semanas de Páscoa. E os textos dessa liturgia querem nos ajudar o que significa Páscoa, que está nos ajudando a chegar também para a grande celebração da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. A primeira leitura é uma comunidade nova, restaurada, corajosa, é a dos Atos dos Apóstolos. Nós vamos encontrar aqui São Pedro, um novo homem, não mais medo de dizer que ele segue Jesus, mas corajoso, porque fez a experiência da ressurreição do Senhor. Primeira coisa que ele começa aqui, depois de falar da história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, os antepassados do povo, ele vai falar que as autoridades entregaram Jesus e o crucificaram. E ele fala com isso com coragem. É como se ele colocasse a mão num enxame de abelhas. Mas ele tem coragem de dizer a verdade. Vocês o crucificaram. Trocaram um prisioneiro, um criminoso, por Jesus. Vós o entregastes, o autor da vida, para ser crucificado. Ou seja, está dizendo que eles têm culpa na morte de Jesus. E ele faz isso com coragem e sem medo. Ao dizer que trocou um assassino, Barrabás, por Jesus, está dizendo para nós, são as vezes que nós trocamos os valores de Deus, nós trocamos por qualquer coisa. Nós trocamos pelas coisas do mundo. É a mesma situação.
Hoje também nós poderíamos perguntar, nessa troca, por quem que nós trocamos nosso Senhor Jesus? E Ele pede que nós sejamos testemunhas, como eles estão sendo. Testemunha é uma palavrinha grega que significa martírio. Nós somos chamados a ser testemunhas. A nossa forma de evangelizar é para dar testemunho, como os apóstolos deram. Depois nós vamos ouvir São João falando para nós na sua primeira carta. E ele começa dizendo assim: se alguém pecar, temos junto do Pai, porque Cristo subiu junto do Pai, um defensor, Jesus Cristo. Defensor nós podemos chamar também de paráclito. Portanto, não é o Espírito Santo o primeiro paráclito. O primeiro paráclito, o defensor, é Jesus. O Espírito Santo é como se a gente dissesse o segundo paráclito, porque Jesus o promete: eu subirei ao Pai, mas não vos deixarei só, eu enviarei um defensor, o Espírito Santo. E aqui então nós temos Jesus Cristo como nosso defensor, nosso advogado. E aí continua falando aí dessa dimensão do pecado, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Aqui tem um critério. Nos perguntemos: eu conheço a Deus? Nós podemos dizer que nós conhecemos a Deus? Segundo São João, o critério é: para saber se o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda os mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está com ele. Quem guarda a verdade é plenamente glorificada. Os mandamentos é para viver, obedecer. Como disse Jesus hoje, é também para curar. Né? Hoje nós temos realidades de famílias que não vivem mais os mandamentos. E isso para nós, espiritualmente, causa consequências. Hoje nós vivemos atitudes nas nossas casas, nos nossos comportamentos, que a gente não sabe de onde vem. Então, famílias que não têm mais amizade com Deus, a amizade com Deus leva a família a rezar. Famílias hoje nós encontramos que têm desestrutura muito forte e que não foram curadas. Isso vai passando de geração para geração, vai levando o outro. Famílias que estão brigadas há muito tempo, brigas às vezes que é da família do pai, às vezes da família da mãe, brigas que causaram mortes, brigas de pessoas que não se visitam mais. E aí isso vai passando para os filhos, vai passando para o rancor das pessoas, e quando isso não é curado, vai criando uma bola de neve espiritual. E aí você não sabe, às vezes, você não tem toda a consciência porque você é rancoroso, fofoqueiro, porque às vezes lá nos seus antepassados é, né? É hora de cortar esse cordão que faz mal. O Evangelho de hoje é a continuação daquele caminho percorrido pelos dois discípulos chamados discípulos de Emaús. Eles estão voltando para Jerusalém, encontram a comunidade reunida e aí eles vão partilhar com eles, vão contar que reconhecendo Jesus no partir do pão. Você lembra essa cena lá do discípulo de Emaús? Jesus ia embora, quando ele parte o pão, abre os olhos dos discípulos e eles reconhecem. Se está dizendo o Evangelho que Jesus
nós o reconhecemos no partir do pão. Quem não vê o partir do pão, como que vai reconhecer Jesus? Aqui no partir do pão é o lugar que abre a nossa inteligência. É o lugar que nossos olhos contemplam o que nós vamos ver somente do céu. É um pouquinho disso que nossos olhos humanos podem ver. Jesus se faz ver, conhecer no partir do pão, que aqui nós chamamos de Eucaristia. Quando eles estavam falando, o próprio Jesus aparece. Vocês já viram quantas vezes eles apareceram nesses dias, né? Apareceram para os discípulos de Emaús, para Maria Madalena. Domingo passado, apareceram para os apóstolos. Na primeira vez Tomé não estava, depois de 8 dias Tomé estava, e agora de novo ele aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. No primeiro momento eles ficam assustados, pensando que é um fantasma, porque lá na crença dos judeus, quem morria de morte natural, até 3 dias, eles achavam que aquela pessoa ficava rondando por ali, né? Como se fosse uma alma perdida. Porém, para um crucificado, isso nunca tinha condições de acontecer. Por isso que, em meio a essa dúvida e medo de ser um fantasma, apesar que o original grego não fala fantasma, mas fala espírito, nós podemos interpretar como pneuma, né? E aí Jesus vai dar provas que ele não é um fantasma. Ele começa mostrando as suas mãos. Se fosse São João, ele ia falar, mostrou as mãos e o lado. Como é São Lucas, vai dizer que mostrou as mãos e os pés. Porque para São Lucas, a missão de Jesus é com os pés. Caminhando que ele cura, caminhando que ele vai para a cruz, caminhando que ele faz a missão. Então mostrou as mãos e os pés. Depois ele vai pedir alguma coisa para comer. Tendes alguma coisa para comer? Eles vão dar um peixe para Jesus. Um fantasma não poderia comer. E aí então, Jesus pergunta: por que vocês estão preocupados? Por que tendes dúvida no coração? Se eu estou aqui no meio de vocês. É para a gente acreditar. Jesus está conosco, ressuscitou. Não deixemos o nosso coração ficar com essas incredulidades. Depois de mostrar tudo isso, mãos e pés, eles ficam alegres, porque começam a acreditar que é verdadeiramente Jesus. E aí, para que tudo isso cumprisse, ele então agora vai explicar as Escrituras e abre a inteligência deles. Abrir a inteligência nossa é a graça das graças. Como que nós precisamos deixar que Deus abra as nossas inteligências para entendermos a Escritura, entendermos a sua vontade. Peça isso durante essa semana. Os apóstolos aqui não estavam acreditando também. Eles precisaram que Jesus abrisse a inteligência. Quanto mais nós precisamos que Ele abra as nossas inteligências. Termina o Evangelho dizendo: vós sereis testemunhas de tudo isso. Testemunha nos Atos dos Apóstolos e testemunha agora aparecer no Evangelho. Então, tudo isso que nós experimentamos na missa, nós devemos ser testemunhas. Pregar com a nossa vida o Evangelho. Fazer com que a nossa vida seja um Evangelho. Diz alguém que a única coisa que
as pessoas talvez vão ver por aí, é o nosso testemunho. Louvado seja nosso